Bom dia, gente. Hoje a gente retoma os ensinamentos de Chiné, de calma mental. Não sei quantos de vocês conseguiram fazer as práticas ao longo da semana, das quais a gente falou semana passada, né? Chiné, ou calma mental, com suporte visual e com suporte sonoro. Como a gente já viu, a prática de calma mental ou a prática de Chiné, ela tem um propósito fundamental de estabilizar a mente, criar as condições favoráveis para que a gente possa, finalmente, então, praticar a última paramita, a paramita da sabedoria. Na escola do Mahamudra, o caminho gradual pressupõe uma estabilização da mente anterior, criando as condições necessárias para que eu possa fazer a prática de Vipassana ou a meditação analítica, mas é uma meditação analítica, como a gente vai ver, não é convencionalmente aquela meditação analítica discursiva. Mas a ideia é você ser capaz de olhar para a natureza, para a mente, e a partir do exercício de olhar para a mente, reconhecer a natureza da própria mente, por meio de uma análise que a gente vai fazer. Para que ela não fique, essa análise, né, essa meditação analítica, ela não fique algo do campo meramente discursivo, é importante que a gente tenha uma mente bem assentada, tranquila, calma, para que esse exercício possa ser o máximo possível autêntico. Então, é para isso que a gente está fazendo essa prática de shamatha ou de Chiné, que é a prática de calma mental, uma prática de estabilização da mente. Como a gente viu na semana passada, é possível fazer essa prática de estabilização da mente usando uma das formas de consciência que se manifestam na mente como suporte para a estabilização da mente. Como pelo aspecto claridade da mente, né? Há um potencial ilimitado de manifestação que se dá a partir da mente. A gente já falou sobre isso. Essa estrutura física desse corpo, com as suas respectivas faculdades sensoriais, proporciona uma experiência de realidade relativa, particular, a partir dos meus órgãos sensoriais. Então, meu olho, em contato com o objeto respectivo físico, produz uma consciência visual. O meu ouvido, em contato com o som, produz uma consciência auditiva. Então, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, os pensamentos, as sensações, as emoções, digamos mais as emoções, tudo isso ganha essa expressão manifesta na mente, naquilo que a gente circunscreve como sendo a nossa própria mente, em função dessas faculdades sensoriais que esse corpo possui. Um inseto, um peixe, daí por diante, vão perceber essa realidade a partir do aspecto claridade da mente manifesta de uma forma diferente da minha, porque as faculdades sensoriais de cada ser senciente é diferente. Eles podem perceber espectros de cor, de sons diferentes e daí por diante, e conhecer essa realidade relativa a partir dessas características que esse corpo, o corpo de cada ser senciente, produz enquanto faculdade a partir dessas características, dessas faculdades particulares do corpo e seus respectivos órgãos e daí por diante. A gente fez na semana passada, então, pode parecer um preciosismo, mas é importante para a gente cada vez mais ir trabalhando com a perspectiva de vacuidade dos fenômenos. Quando eu utilizo esse sino como suporte visual, esse sino, duro, que faz som e tal, esse sino, objeto físico,
ele está dentro da minha mente, ou ele está fora da minha mente? Como é que eu faço essa meditação utilizando o suporte visual? Na verdade, como a gente já viu, o olho em contato com o sino produz uma consciência visual do sino e eu vou utilizar essa consciência visual como suporte. Para que essa consciência visual se manifeste, causas e condições precisam estar reunidas. O meu olho precisa estar em contato com o sino. Se o meu olho não estiver em contato com o sino, a consciência visual do sino não vai se manifestar. Portanto, eu preciso criar essas causas e condições para que o fenômeno sensorial se manifeste e eu possa utilizar um deles como suporte para a minha meditação. Resultado disso, né? No momento que meu olho entra em contato com o sino, produz uma consciência visual do sino, mas ainda assim, como essa mente, apesar de ser insubstancialidade, ela é claridade, e esse aspecto claridade tem a ver com o potencial ilimitado de manifestação, e além disso a capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, essa mente, né? Portanto, ela tem uma lucidez inata. Essa mente, durante a meditação, percebe a consciência visual do sino, mas como tem uma qualidade de conhecer tudo que nela se manifesta, o meu ouvido continua em contato com os sons. O cachorro latiu agora. Isso não vai deixar de se manifestar na minha mente porque eu escolhi um suporte de consciência visual para estabilizar minha mente. Não, a qualidade inata da mente de lucidez, ela independe de uma ação volitiva. Eu não preciso querer escutar o som do cachorro para poder conhecer o som do cachorro. Se meu ouvido estiver em contato e o som do cachorro aparecer próximo ao meu ouvido, ele vai captar e vai produzir uma consciência auditiva. Então, enquanto eu estou meditando, todas essas formas de consciência vão continuar se manifestando na minha mente. Não é porque eu estou usando suporte visual que eu não vou escutar som, não vou sentir o contato da almofada, porque eu estou sentado e daí por diante. A questão é que eu começo a exercitar deliberadamente uma escolha lúcida sobre qual suporte sensorial eu quero voltar a minha atenção. E isso traz como uma das consequências o exercício do livre-arbítrio e da autonomia de fazer escolhas lúcidas sobre quais objetos eu volto a minha atenção. E, portanto, aqui já nasce o potencial da prática virtuosa, porque ao invés de eu ser absolutamente refém diante de tudo aquilo que apela aos meus sentidos, eu deliberadamente vou escolher os objetos e as questões que me parecem virtuosos, ações corretas e daí por diante. Então, a prática, essa prática de escolha deliberada de um suporte me faz exercitar mais lucidamente escolhas e na perspectiva do praticante que podem contribuir para o meu progresso na prática, como também, ao fazer a prática e escolher um suporte específico para ancorar a minha atenção, a ideia é eu ser capaz de exercitar a concentração, essa escolha deliberada, e como resultado principal pretendido, se eu ancoro a minha atenção sobre um suporte, as outras consciências sensoriais que vão se manifestar na minha mente passam agora a ser distrações enquanto eu estou meditando. E ao não me deixar levar pelas outras experiências sensoriais, o que vai acontecendo? A minha mente começa a se estabilizar. Então, ao invés de eu seguir todos os pensamentos, todos os desejos, as vontades e tal, eu deliberadamente escolho um suporte. Aquilo tudo que apela aos meus sentidos vai continuar apelando, vai continuar se manifestando na minha mente. Como eu falei, eu vou ouvir o cachorro, eu vou sentir que eu estou sentado e daí por diante. Mas o apelo que isso tem a mim passa a diminuir. E nessa perspectiva, a minha mente começa a se acalmar. Então, a gente utiliza a meditação como suporte, eu diria, muito mais como um exercício de livre-arbítrio e como uma possibilidade de estabilização da minha mente, do que com o propósito em si de praticar mindfulness, a plena atenção, e a partir daí poder ter uma... Isso também vai vir como resultado, mas não como objetivo principal. A simples capacidade de me focar sobre um específico objeto.
Isso também vai acontecer, mas a gente precisa entender qual é a motivação dessa prática, né? Como ela se insere no contexto do praticante. Então é para isso que a gente faz a prática de chinês, de calma mental, para ir aos poucos estabilizando a mente, que continua lúcida e capaz de reconhecer tudo aquilo que nela se manifesta, mas agora mais autônoma, na medida em que eu pratico, para fazer suas escolhas, e além disso, para serená-la, criando as condições necessárias para que eu possa, então, sem ela estar tão agitada, reconhecer a própria natureza dela, olhar para ela sob uma outra perspectiva, não tão distraída, mas lúcida, e perceber qual é a natureza de tudo isso que se manifesta na minha mente. Qual é a natureza da mente? Ela é substancial? Ela não é? Como se dá esse jogo de aparências, no final das contas, que é a realidade? É para isso que a gente exercita, então, a paramita da meditação, para nós aqui, calma mental, ou chamada. Então, tendo feito toda essa revisão, eu queria, hoje, como eu falei para vocês, praticar 2 outras formas de chinês. Agora, usando a respiração como suporte e depois a prática de chinês sem suporte. Então, a gente já vinha, né, numa perspectiva de preparar a nossa vida e tal, como se a gente assumisse uma posição de retiro, de retirante, criando condições que são mais favoráveis para fazer esse exercício. A gente viu isso há 3 semanas atrás. Daí a gente fez, então, a prática de chinês com suporte visual e com suporte auditivo. Pedir para vocês, se vocês conseguissem fazer essa prática ao longo da semana. E aí, hoje então, a gente vai receber mais 2 outras formas de prática de chinês, como eu falei para vocês, e aí eu vou pedir para vocês passarem essa semana, se possível também, uma vez por dia, fazendo essa prática de chinês. Porque aí a gente vai ter colecionado aí ao todo praticamente 14 dias de prática de chinês, já com o processo de estabilização anterior e tal, para a gente poder começar, então, a partir da semana que vem, a estudar a paramita da sabedoria. A meditação sobre a respiração, com suporte na respiração, a gente, eu não sei se o Wagner está aí hoje, mas o Wagner, semana passada, fez uma pergunta, acho que foi o Wagner, bem pertinente, porque às vezes a gente fica uma coisa um pouco difusa. Peraí, mas o Lama falou das formas de consciência que se manifestam na mente e a respiração, né? Quando eu tenho a prática da meditação com foco na respiração, eu estou focando no que especificamente, né? Na respiração. A gente costuma dizer que a prática da meditação utiliza a consciência tátil do ar entrando e saindo do corpo como suporte para ancorar minha plena atenção. Então, você vai se concentrar na percepção do ar entrando e saindo pelas narinas, ou o movimento do abdômen tocando a sua roupa, ou da sua caixa torácica, onde você puder mais facilmente identificar o processo de respiração, ou a sensação de respirar especificamente, né? E é nela que a gente vai ancorar a nossa plena atenção. Então, é também uma das formas de consciência que a gente... Não é em nada estranho à mente, né? Não, eu consigo perceber o processo do ar entrando e saindo no meu corpo, é nisso que a gente vai voltar a nossa atenção e deixar que as outras experiências sensoriais e tal sejam, nesse momento, só distrações. Mesmo que eu esteja focando a atenção na respiração e venha um pensamento virtuoso, puxa, preciso fazer lá uma doação para a entidade que está fazendo um trabalho social com a população em situação de rua que está passando fome e tal. A mente é hábil, ela vai falar, como eu sou bonzinho, né? Eu estou estabilizando a mente, e aí eu tive uma visão do que eu preciso fazer e tal, e que é uma ação virtuosa. Nesse momento, mesmo que seja um pensamento virtuoso, aqui vai ser para nós vai ser uma distração, tá? Não se deixe levar por aquilo que pode parecer ser muito virtuoso, um insight, daí por diante. Né? Os mestres costumam sempre dizer que se for uma coisa positiva, virtuosa, você não vai perder ela depois da meditação. Esse insight você vai ter em algum outro momento, daí por diante,
mas não se deixe levar por qualquer consciência mental. Nesse momento da prática, não importa. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a prática de respiração, com foco na respiração, ela é conhecida como um meio bastante hábil para estabilizar a mente. Então, ela é considerada talvez a melhor meditação para estabilizar a mente. Não só ela, né, mas ela tem um potencial de produzir um resultado no seu sistema nervoso autônomo e criar uma espécie de processo de regulação do seu sistema nervoso, acionando, né, o sistema nervoso parasimpático e fazendo com que seu cérebro mande, né, para o teu corpo sinais de estabilização do teu batimento cardíaco, do seu sistema digestivo, do seu sistema endócrino e daí por diante. Então, é uma prática muito saudável. Mas para quem tiver algum tipo de desconforto em relação à prática da meditação, porque a respiração em si aciona algum gatilho de alguma experiência que seja traumática e daí por diante, isso pode acontecer também. Se alguém não se sentir confortável com a prática de foco na respiração, pode escolher um outro objeto sensorial. Pode ser o visual ou pode ser o auditivo, tá? Então, eu vou deixar essa possibilidade também para alguém que definitivamente não se sinta confortável com a prática de chinês com foco na respiração. No geral, para quem não tiver nenhum problema, eu vou pedir então para nessa prática escolher a respiração como suporte, tá bom? A gente vai fazer 15 minutos de prática de chinês então com foco na respiração. Daí a gente vai abrir para perguntas, quem tiver perguntas, e aí depois eu quero passar para você algumas explicações do que é a prática de chinês sem suporte, e a gente vai fazer depois mais 15 minutos da prática de chinês sem suporte, tá bom? Vamos lá então, gente?
E aí, pessoal, como foi a prática? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Lama, oi, é assim, eh, a coisa na respiração, quando se aproxima mais do final da meditação, não exatamente no final, mas à medida que você está percebendo que ela já está mais próxima do final, na medida em que o corpo vai diminuindo a frequência da respiração e vai ficando mais sutil o movimento, e começa a ver até um pequeno gapzinho em que está esperando a próxima respiração, é uma fração de segundo ali. Nesse momento, eu percebo que, para eu entrar em chamata sem objeto, é num já. Eu troco o método. Para evitar isso, quando eu percebo, eu tendo a fazer um ajuste na corda e aumento um pouquinho da tensão para que eu não escape, mesmo ficando com uma respiração muito mais sutil. Só que aí eu percebo que, quando eu estico um pouquinho mais a corda, eu tensiono um pouquinho, eu acabo a meditação com uma sensação de que a parte final virou um exercício de concentração, para não escapar. Eu percebo essa sutileza. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência quando eu uso a respiração. Aí, por isso que na semana passada eu fiquei muito curiosa saber como é que você resolve entre o tique e o taque. Enfim, é isso. Obrigada. Então, Bia, é isso, né? Assim como eu falei semana passada, assim, de verdade, essas são dúvidas de praticantes mesmo. São, assim, é disso que se trata mesmo, né? Na medida em que a gente vai se familiarizando com a prática e fazendo cada vez mais, são dúvidas dessa natureza mesmo que surgem. Eu posso falar, assim, eu compreendo totalmente o que você diz sobre o risco de entrar num chinês sem suporte e tal, isso faz todo sentido como percurso da prática mesmo. O que eu costumo fazer, por exemplo, na minha prática, na medida em que a prática vai avançando e a meditação vai ficando cada vez mais sutil, né? Assim, não é que eu tenha que buscar isso, é importante dizer isso, não, isso é uma experiência, eu faço questão de dizer assim, que é particular. Não é que todo praticante tem que passar e ter esse mesmo tipo de dúvida e daí por diante, mas são dúvidas dessa natureza que surgem, ainda que possam ter particularidades diferentes. Então, por exemplo, na minha prática, na medida em que eu vou avançando, a respiração vai ficando cada vez mais sutil. É, vai diminuindo ainda mais, né? Às vezes dá a impressão de que quase você não precisa respirar mais, né? Porque tem tanto... Uhum, uhum. Nesse momento, se você, ao invés é, eu diria que o esticar a corda que você diz, né, na coisa do Do caminho violino. aí, né, do não esticar, ou seja, de como manter isso. Eu diria que o meu, nesse teu exemplo que você deu, do esticar a corda, o que eu costumo fazer, eu aumento um pouquinho mais a plena atenção sobre algo que é quase que imperceptível, mas dá ainda para você encontrar que ainda há uma leve expiração antes de começar uma suavíssima inspiração. Se você Hum. aumentar um pouquinho mais a tua atenção nesse finalzinho da respiração, você ainda vai encontrar algum tipo de tensão no abdômen, tem alguma coisinha lá, assim. Você vai perceber que não há um 100%, uma postura 100% estática. Porque lembra, o que eu estou procurando é a consciência tátil. Uhum. A não ser que você esteja absolutamente imóvel no processo de respirar, alguma percepção que seja muito sutil, você vai encontrar. Então, é como se você colocasse a lupa um pouquinho mais na consciência tátil, no movimento. Há um movimento acontecendo em alguma parte do seu corpo que você vai conseguir alcançar. Que seja na expressão lá no finalzinho, porque quando ela acabar, pelo menos no meu processo de meditação, quando ela acaba, muito sutilmente, já vem um processo mínimo de inspiração.
E aqui nós estamos falando assim de uma coisa que é bem sutil, assim, mas você não chega a ficar órfão de nenhum contato tátil, uma consciência tátil que seja no seu processo respiratório, entendeu? Para que esse gap que eventualmente possa... Porque, assim, alguma coisa você ainda vai encontrar lá. O problema é que se você abrir mão, você falar, você larga qualquer tipo de suporte e pode entrar no chinês sem suporte mesmo, entendeu? Eu diria, vai um pouco, assim, mantenha a plena atenção um pouquinho mais, porque nós estamos procurando uma consciência tátil relacionada à respiração. Você ainda vai encontrar alguma coisinha, e aí vem uma inspiração, e aí na inspiração, claro, você já vai ter de novo bastante consciência tátil para se concentrar, ainda que ela seja suave, e daí por diante. Experimenta isso, vê se te ajuda. Boa, Lama, obrigada, tá? Tá joia. Oi, Lama, bom dia. Bom dia, Pedro. Deixa eu ligar o vídeo. Beleza. Lama, a minha pergunta, se ela não é a mesma da Bia, porque eu não sei se eu entendi, mas achei muito interessante ela ter feito essa pergunta, eu estava pensando nela, é uma pergunta bem próxima, assim, parecida, a minha questão. Eu percebo que depois de empregar, né, esse primeiro esforço de atenção no suporte, e depois de acalmar a mente, acalmar o fluxo de pensamentos e tal, a minha meditação ela tende a abandonar o suporte e ficar na meditação sem suporte, entende? Num estado de abertura mental e natural, assim. Aí, quando volta um pensamento discursivo, quando começa a voltar, aí eu volto para o suporte para poder... Então, eu fico meio que nesse vai e vem, sabe? Eu não sei se isso é adequado. Entende, Lama? Entendo. Eu não sei se isso é adequado. Então, eu queria que você me respondesse. Então, Pedro, de novo, né, outra pergunta super pertinente de praticante mesmo. Veja que quando a gente... Vamos resgatar um pouco o propósito da meditação, né? A gente usa um suporte não com um fim em si, mas com um propósito de estabilização da mente. O que a Bia, em alguma medida, estão dizendo é o seguinte: olha, porque você já faz a meditação há algum tempo, naturalmente, essa finalidade anterior do suporte me servir para estabilizar a minha mente, eu já estou estabilizando, e aí, uma vez estabilizado, eu já prefiro fazer a meditação sem suporte, daí por diante. É quase que um processo intuitivo e natural mesmo da meditação. Mas o que a gente quer nesse momento, isso é importante, é você ainda continuar exercitando o livre-arbítrio de fazer uma escolha mesmo na prática. Ainda que intuitivamente o teu corpo vá pedindo para sair, bom, eu não quero mais um suporte, eu quero ficar com a mente natural. Essa é a tendência, mas quem pode mais, pode menos, eu diria. Se você é um grande praticante e a tua tendência é já ficar no estado natural da mente, tal, é preciso que você ainda seja capaz, se você assim o quiser, e no momento da meditação a gente assim o quer, escolher o suporte e permanecer nele. Se não, isso apela aos nossos sentidos, como apela aquele pensamento virtuoso de dizer, eu estou fazendo a meditação, vem um pensamento super virtuoso. Poxa, por que não dar vazão a esse pensamento virtuoso? Porque, afinal de contas, eu sou um praticante budista e eu quero ter uma prática virtuosa. No momento de chinê, pensamento virtuoso é distração. No momento de chinê, visual, auditivo e daí por diante. Da mesma forma, no momento de chinê, na respiração, por exemplo, sem suporte, chinês sem suporte, também é uma leve distração sutil. É importante você ser capaz de perceber, minha mente está querendo ficar sem suporte nenhum, opa, deixa eu voltar para o meu suporte. A dúvida que a Bia traz é o risco de eu ficar fisicamente sem o suporte. É a mesma coisa que eu falei, quando eu escolho o chinês
auditivo e, eventualmente, o meu som vai embora. E aí, como eu faço? Porque eu não tenho mais o suporte. Por quê? Causas e condições não estão mais reunidas. Não há o objeto específico para o meu ouvido captar o suporte específico e produzir a consciência auditiva. Fiquei sem o suporte auditivo. Aqui nós temos um problema concreto. Como eu faço para assegurar que a minha meditação não fique órfão de um suporte? Então, na pergunta dela, está dizendo, a minha respiração parece que ela acabou dizendo, Bia, faz um esforço, você vai encontrar alguma consciência tátil ainda no processo. E, Pedro, o que eu estou te dizendo é o seguinte, eu entendo, assim, você está me dizendo, você está confirmando o seguinte, olha, chinês é meio, não é fim. E no momento em que esse meio cumpre a sua finalidade, eu já estou querendo ir para o fim, que é manter a mente na sua... Mas eu estou te dizendo assim, exercita conscientemente, tipo, não, olha, eu ainda estou respirando e minha mente está querendo ir para o sem suporte. Isso é distração, porque agora eu tenho que estar no suporte. E volta para a respiração. Entendi. Naturalmente, vocês vão ver, gente, porque assim, quando a gente está aqui há um bom tempo já praticando, por exemplo, a meditação que a gente fez antes de começar o chinês de Dorje Chantuma, provavelmente muitos de vocês já estão habituados a fazer um chinês sem suporte. Então, assim, é natural que a mente vá por esse caminho, que é mais ou menos o caminho natural da meditação. E eu me lembrava disso também. Eu me lembro de ter feito, o seminário de Mahamudra com o Mingyur Rinpoche, e eu falava, caramba, eu já tive com o Mingyur Rinpoche chinês com suporte, depois chinês sem suporte, depois um pouquinho de relator. Agora, por exemplo, né, esse outro lama me pede para fazer chinês com suporte. Será que eu vou regredir na minha prática? Será que eu vou voltar com chinês com suporte? Aí eu já não vou mais lembrar como era sem suporte. Blá, 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 área, como diria o Mingyur Rinpoche. Mente do macaco louco, botando um monte de minhoca aí na nossa cabeça. Se você consegue fazer a meditação muito bem feito, sem suporte, daí por diante, não lhe custa nada exercitar um pouco o teu livre-arbítrio. Deixa eu permanecer aqui, porque pode ser que eu estou ali super bem fazendo a minha meditação sem suporte e eu estou, às vezes, num estado de torpor. Qual o nível de lucidez que eu mantenho para deliberadamente falar, não, agora é respiração, agora não é sem suporte. Eu também. Quando eu vou fazer, para mim é ótimo, porque assim, vamos fazer com respiração, fazia tempo que eu não fazia chinês com suporte na respiração. E peraí, se eu estou avançando na minha parte, como é que agora eu não vou mais conseguir fazer chinês com suporte na respiração? Entende que alguma coisa está meio errada? Quem pode mais, pode menos. Eu posso simplesmente escolher a respiração. A minha mente está querendo... Cadê minha respiração? Cadê? Eu vou focando, suave, não é? Lembra? Plena atenção, não é plena tensão. Não é que eu estou desesperado tentar... Não. Eu vou suavemente reconhecendo o movimento mais sutil do movimento do meu diafragma, no momento do ar. É isso que a gente quer. E percebe, mas é leve, ao ponto de quando você termina a prática de meditação, queria saber de vocês, assim, pode ser que não seja assim, pode ser que seja, mas em geral, quando a gente termina uma prática de chinês com foco na respiração e tal, como é que você está? Tranquilo, assim. A gente vai ver, vou ler um comentário aqui do Lama Tati, no retiro que a gente fez, ele fala uma coisa, quer ver, eu até vou... Para não perder, ele fala uma coisa que eu anotei, que ele falou e achei tão bacana. Eu ainda vou falar essa do chinês sem suporte para não trazer porque ele faz um comentário que eu acho muito bacana quando a gente está fazendo chinês sem suporte. Aí eu vou trazer o comentário do Lama Tati para não trazer confusão. Mas queria saber, alguém mais teve alguma dificuldade? A gente está falando de boas... Às vezes a prática é difícil, assim, a gente quer achar a respiração e vem o pensamento e faz parte também. Eu queria saber, alguém teve alguma dificuldade ou alguma outra dúvida? Lama, bom dia. Paulo aqui. Oi, Paulo. Eu tenho duas perguntas, assim, uma com relação à prática que a gente fez nessa semana e outra com relação à de hoje. Com relação à prática que a gente fez essa semana, e somada de hoje, eu queria saber se
existe uma, entre aspas, uma hierarquia no suporte escolhido. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade no chinês com suporte auditivo ou na respiração do que no visual, por exemplo. O visual é muito difícil para mim. Embora eu tenha tentado na semana, eu fui alternando entre auditivo e visual. Mas aí, então, eu queria saber primeiro isso, se tem uma hierarquia no suporte. Uhum. Então, em relação à tua primeira pergunta, assim, o que eu já ouvi, Paulo, eu não diria que é uma hierarquia, não colocaria sobre uma hierarquia, assim, mas fala-se muito que a principal prática de chinês seria com foco na respiração, assim, como um meio hábil para produzir o resultado que a gente quer, que é estabilizar a mente. Mas eu não colocaria isso como uma perspectiva hierárquica. Eu diria que, lembra, assim, olhando a meditação sobre a perspectiva de que a gente só está pegando uma das formas de consciência que se manifestam na minha mente para estabilizar a minha mente, não faz sentido dizer que essa consciência é mais hierarquicamente superior àquela. Ela pode ou não produzir um resultado mais eficaz para aquilo que a gente quer. E se aponta que a meditação com foco na respiração teria esse resultado, mas também isso eu diria que é variável, sabe? Como eu falei para vocês, eu fiz a ressalva, para algumas pessoas meditar com foco na respiração é insuportável, porque pode acionar um gatilho de algum trauma e daí por diante. Então eu diria que para cada um funciona de um jeito, assim. E aí, Paulo, eu diria, em algum momento, depois que você tiver feito chinês, variando entre os suportes e tal, eu diria, em algum momento você pode escolher aquele que te favorece mais na prática, isso não tem nenhum problema, desde que você não crie nenhuma aversão a nenhuma das práticas, do tipo, eu não consigo fazer chinês com suporte visual. Se for chinês com suporte na respiração, e você tiver um quadro de trauma, alguma coisa que realmente não te faça bem, daí sim, daí a gente diz, não faça chinês com suporte na respiração. Mas se não for dessa natureza, eu diria, é importante experimentar cada um dos suportes e depois, tendo visto que, no final das contas, a prática é mais ou menos a mesma, mas você tem uma familiaridade um pouco maior com essa ou aquela, daí você pode escolher uma e exercitar mais aquela que te parece mais favorável, desde que você não crie aversão a nenhuma das outras, tá? Certo, obrigado. E a segunda pergunta que eu tenho, já com relação a hoje também. Eu me lembro de um ensinamento que eu assisti do Tsongtse Rinpoche, né? E isso veio muito à tona durante essa semana e na prática que a gente fez agora há pouco. Que é com relação assim, vamos supor, nessa última agora, que eu estou com plena atenção na respiração, a sensação que eu tenho é que eu tenho duas mentes. Parece que uma está ali relaxada, prestando atenção na respiração, com toda a consciência, tátil e tal, e aí tem outra que começa a falar alguma coisa discursiva. Aí essa primeira olha e fala assim, não se engaja nisso não, calma, volta. Aí eu fico ali de novo. Aí vem uma outra de novo, começa a falar. Aí essa mente vai lá e fala, não, calma, não se engaja nisso não. Então assim, eu queria entender um pouco mais esse processo dessas duas ou 42 mentes que a gente tem ao mesmo tempo. E o Tsongtse falava que isso era a meditação, mas eu queria entender um pouco mais isso. Então, veja, eu colocaria entre as duas e as 42, eu diria que, fundamentalmente, aparentemente, a gente tem 6 mentes. Ou, aí descendo um pouco mais de detalhe, eu diria melhor, né? Assim, eu diria que a gente tem 8 mentes. Mas aí, quando a gente vai descendo um pouco mais de detalhe, a gente vai vendo que a gente tem, na verdade, 8 formas de consciência. Então, vamos de novo falar um pouco sobre a mente, aí você vai entender da forma, pelo menos, como eu consigo compreender o ensinamento do John Zacchaeus, por que ele diz que isso é a meditação. Eu tenho uma consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Então, eu tenho 6 formas de consciência que ganham uma expressão manifesta na minha mente, porque causas e condições estão reunidas. Já falei para vocês, olho em contato com objeto visual, consciência visual, auditiva, todas respectivamente. Tem uma sétima consciência, que é o que, por exemplo, no budismo, em alguns textos que são mais budismo zen, eles chamam de manas. E a sétima consciência é que essa
que essa noção de um eu, assim, né? Até em algumas circunstâncias você pode levar em consideração o que seria também o próprio inconsciente, daí por diante, numa perspectiva mais da psicologia ocidental, mas tem uma forma de consciência que vem de uma ideia de que há um eu. E tem uma oitava consciência que pode estar no estado de absoluta confusão, porque é a partir dessa, digamos, dessa consciência base que tudo se manifesta, né? E aí seria um estado de confusão mental, né? De maripa, ou essa consciência base de tudo, quando você reconhece a própria natureza dela, ela é a própria consciência em si, a consciência ordinária, com chi, enfim, como você quiser chamar. E aí eu diria que a gente tem, grosseiramente falando, 8 mentes. Por quê? Mente é vacuidade ou insubstancialidade. A mente, ao mesmo tempo, é claridade, ou faculdade de manifestação, né? Assim, a mente é na mente que tudo se manifesta, todas essas formas de consciência, e essa mente tem a capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Esse é um conhecimento sem obstrução, né? Assim, então digamos assim, cada escola apresenta de um jeito, mas a união entre claridade e vacuidade proporciona o que seria essa faculdade de conhecimento sem obstrução, e daí por diante você vai falar nos 3 corpos de Buda, e daí por diante. Por que para nós isso aqui é importante? Porque, para além do fato da mente ter como qualidades, né, ou características, um aspecto de insubstancialidade, de claridade, de conhecimento sem obstrução, a mente tem uma faculdade, eu diria, de consciência discriminativa, que eu quero dizer, que é a possibilidade de você fazer uma escolha sobre um desses suportes sensoriais, ou uma dessas formas de consciência que se manifestam na mente, e manter ela com uma plena atenção. Então, o que eu quero dizer? Assim, no momento em que eu volto a minha atenção discriminativa para um sentimento de raiva, eu sou raiva. A minha mente ganha a tonalidade afetiva de raiva. Então, é como se eu tivesse aqui uma mente, quando a minha atenção discriminativa vai para uma emoção de raiva, eu me torno raiva. Quando a minha mente vai para um sentimento de desejo, eu sou praticamente todo desejo, porque essa qualidade de lucidez da mente, de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, tem em si uma faculdade de atenção discriminativa de escolher um desses determinados suportes. Então, quando você diz, olha, aí eu tenho uma mente que está ali tranquila, no suporte sensorial da respiração, e aí, de repente, vem uma outra mente, né? Você descreveu como sendo 2 mentes, uma mente mais tranquila, e aí uma outra mente falando para você, não, mas olha, é isso, aquilo, e daí por diante, como sendo 2 mentes, eu diria, é muito mais essa faculdade da mente, de atenção discriminativa, de sutilmente pular de um para o outro, dando a sensação de que tem 2 mentes, quando na verdade a mente lúcida, com uma faculdade de escolha deliberada sobre uma dessas faculdades sensoriais que se manifestam, e se voltando, e se fagocitando, e ganhando a tonalidade, a expressão que o Lama Trilê sempre usa, ganhando a tonalidade afetiva daquela experiência sensorial, se ela é de um pensamento, de uma emoção, e daí por diante, ou se é relacionada a uma faculdade sensorial propriamente dita, assim, quando eu uso o suporte visual, eu mantenho a plena atenção sobre aquele suporte visual, dissolve a perspectiva de dualidade. Não há mais alguém que percebe e um suporte a ser percebido. Há uma total identificação. A tua plena atenção fica completamente voltada naquele suporte. Não quer dizer que você perdeu as outras faculdades sensoriais, mas há um processo praticamente de identificação com aquele suporte. Então,
no teu exemplo, você vai dizendo, olha, tem uma mente que está calma, tranquila, com foco na respiração, e uma outra mente com a vozinha dizendo, não é bem isso, e daí por diante. Eu diria, consciência tátil da respiração, produzindo um resultado de calma mental, consciência mental, voz, dizendo, não é bem isso, produzindo um resultado não de calma mental, de confusão, e a sua mente, a tua atenção discriminativa pulando de um suporte para outro, dando a sensação de que existem duas mentes. Eu estava dizendo que existem 8, porque se eu posso pular para cada uma dessas formas de consciência, eu permanecer numa perspectiva egocêntrica, como é o caso da 7ª consciência, ou permanecer num estado de torpor e tal, e ficar em um estado de ignorância, ou eventualmente no estado de plena lucidez. No entanto, tudo isso é, digamos, entre aspas, né, a mesma mente reconhecendo todas as suas faculdades de manifestação, aspecto claridade, e o fato de deliberadamente ganhar a tonalidade afetiva, me identificar com essa faculdade sensorial, essa experiência sensorial e não aquela, fazendo com que a gente vá pulando de suporte para suporte, imaginando que existem, digamos, 42, 8 mentes, quando na verdade existe mente, uma mente que tudo permeia, base de tudo, cujas faculdades são insubstancialidade ou vacuidade, claridade ou aspecto manifesto e conhecimento sem obstrução. Quando eu reconheço a natureza da mente como ela é, não há mais a diferenciação entre a minha mente, Paulo, e a tua. O que há é uma lucidez, uma onisciência. E quando surge o pensamento da Vanessa ou da Bia e tal, a mente, que tudo permeia, onisciente, é capaz de conhecer todos os fenômenos que se manifestam, não só produzidos numa experiência mais próxima, como à distância. Um Buda é capaz de ler a mente de todos os seres. Por quê? Porque não há mais diferença, entende que não há mais a diferenciação? Ele conhece tudo aquilo que se manifesta de forma absolutamente ilimitada. Esse é o estado de onisciência, o estado de Buda que se quer alcançar. Fez sentido para você, Paulo? Perfeito, Lama. Eu só, assim, só para confirmar, assim, é a mesma coisa que o senhor estava falando com relação a gente estar no suporte da respiração, a gente continua conhecendo as interações auditivas, visuais que eventualmente aconteçam, e a gente deliberadamente fica na respiração. Então o processo é esse mesmo, né? Vai surgir pensamentos, a gente volta e tá tudo certo. É por isso que, exatamente isso, Paulo, e é por isso que aqui a gente falou, essa é a meditação. Porque você vai perceber as outras faculdades sensoriais se manifestando, você não vai parar de ter pensamento porque você escolheu um suporte visual. Você não vai parar de sentir o cheiro do incenso subindo no seu rosto porque você está fazendo a meditação com suporte visual auditivo. Isso vai continuar se manifestando na mente porque a mente tem um potencial ilimitado de manifestação. Se as causas e condições estiverem reunidas, o meu nariz estiver, né, o meu olfato estiver em contato com o incenso, o cheiro do incenso vai se manifestar, eu vou ter essa experiência sensorial. A questão é saber, opa, mas eu estou com suporte aqui visual, ou na respiração. A minha atenção discriminativa vai pro cheiro e fala, não, deliberadamente, é o suporte visual, é a respiração. E isso é meditar. É você perceber a distração se manifestando, você perdendo a tua autonomia de escolha, de lucidez, simplesmente conhecer o que se manifesta e fazer a escolha sobre o suporte sobre o qual você quer ancorar a sua atenção, né? Então, assim, esse é o processo da meditação, é perceber a distração, volto para o meu suporte, daí por diante. Quanto mais você vai se familiarizando com isso, menos apelo essas outras experiências sensoriais vão ter para a sua meditação, você vai estar com a mente estável, vai poder deliberadamente fazer essa escolha até o momento em que você tiver, eu estabilizei a minha mente. Isso não é um fim em si. Agora, me familiarizando com a mente, como eu faço para reconhecer a natureza dela? A gente vai passar, então, na prática de Shiné para Raton. Mas é basicamente isso mesmo. Perfeito, Lama. Muito obrigado. Imagina, Paulo. Lama, Oi. com licença. Sou eu de novo.
pessoas querendo perguntar, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho só mais, se o senhor puder, sobre essa identificação com o suporte, que eu acho que é o, vamos dizer assim, é o desenvolvimento, é o resultado da prática de chinês, pelo que eu estou entendendo, e é exatamente o que eu não tô, onde eu não estou chegando, né? Porque quando começa a estabilizar, na verdade, eu abandono o suporte, fico num estado agradável de abertura e tal, né? É bem diferente disso que o senhor está falando, né? De manter a atenção plena no suporte até o ponto em que a minha mente como um todo está praticamente toda identificada com aquele suporte e as demais consciências que surgem, quando surgem, de uma forma muito tênue, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse estado de identificação mesmo com o suporte, se o senhor puder. Então, eu diria, Pedro, assim, que a gente consegue entender muito bem esse processo de identificação quando a gente está falando de emoções. Pensa naquela hora que você, sei lá, tem alguma, sei lá, não sei se você gosta de churrasco, mas você passa em frente à churrascaria e sente aquele cheirinho do churrasco e daí por diante, e vem um desejo absurdo de ir lá e comer aquele churrasco daí por diante. Você se torna praticamente esse desejo, assim, toda a tua disposição está voltada àquele desejo. Ou no momento em que alguém te provoca raiva. Há um processo de total identificação com a tua essência, com aquela raiva. É como se se a gente pudesse dar uma coloração para o sentimento de raiva, é como se a cor fosse roxa, digamos. O teu coração, que é a tua mente, né? A gente sempre fala corpo, palavra e mente. Então, o teu coração é como se ele ficasse roxo naquele momento de raiva. Você ganha essa tonalidade afetiva. Se eu pudesse dar uma cor para, você se torna raiva. Não há. Por isso que a gente fala assim, às vezes quando eu me regozijo, né, numa ação que não é virtuosa, alguém fala bem feito para fulano de tal, porque ele fez isso, eu quero mais é que ele experimente esse resultado, né, de ter apanhado de fulano de tal. Se eu me regozijo nessa ação negativa do outro, eu experimento, no final das contas, praticamente o mesmo resultado daquela ação negativa. Por quê? Porque a minha mente se identificou com aquela motivação raivosa e daí por diante. Então, esse processo de identificação fica muito nítido em relação às emoções, né? Acho que a gente sabe o que é isso. Quando a gente está verdadeiramente imbuído num sentimento de amor, bondade e compaixão, você se torna isso, né? Você se torna amor, bondade e compaixão. É isso que a gente quer praticar no final das contas. Se tornar amor, bondade e compaixão no fundo, entrar em contato com a natureza última da mente, que é amor, bondade e compaixão. A dinâmica de uma mente desperta se move, né? Por amor, bondade e compaixão. O que faz ela sair da inércia e agir é amor, bondade e compaixão. É perceber que os seres estão em sofrimento. Então, é uma profunda identificação com a natureza pura da mente. A gente consegue identificar claramente isso quando se dá no campo das emoções. Quando a gente está falando das experiências sensoriais, por exemplo, o suporte visual e tal, quando você fala, olha, eu vou no suporte visual e aí depois a minha tendência é largar o suporte e ficar na prática de chinês sem suporte, veja assim, o que eu quero dizer para você é um pouco, o resultado, o que se quer na meditação é um pouco isso. Não é parar no chinês. É que o chinês estabilize sua mente para que você depois entre numa meditação para reconhecimento da natureza da mente. Então, não é que isso é ruim, entendeu, Pedro? É que o fundamental é você não perder ou não acreditar que você perdeu a capacidade de ter plena atenção sobre um suporte. Tá? Isso é a primeira coisa que eu queria dizer para você. E a segunda é a seguinte, na medida em que você pratica chinês com suporte visual, por exemplo, e você percebe que você quer largar o suporte e ficar na meditação sem suporte, eu diria, não, reforça a tua atenção sobre o suporte. Quando o combinado inicial for fazer chinês com suporte, volta. E aí, na medida em que você vai meditando
suavemente vai utilizando aquele suporte para ancorar sua plena atenção, essa lógica de dualidade, de que sou eu olhando para o suporte visual, e eu tenho que... Essa noção sutil de dualidade ela vai se dissolvendo ao ponto de, em determinado momento, só existir suporte. Eu vou sim escutar o avião passando, mas não tem mais alguém olhando para o suporte e o avião... Então, esse processo de identificação não quer dizer que você restringiu a faculdade de lucidez e de knowing, de conhecer, só para um suporte, porque isso você nunca vai ser capaz, a mente vai sempre continuar lúcida. Veja, alguém que está fazendo a meditação e não percebe mais nada, alguma coisa está errada, assim, porque a mente continua lúcida. Só que esse processo de dualidade, de existir um suporte, ele vai se dissolvendo e só suporte nesse momento. O suporte visual, que é o prioritário. O blá, blá, blá da mente vai diminuir muito. A intensidade daquelas outras coisas que você percebe praticamente vai desaparecer. Não quer dizer que ela desapareceu, entende? Mas ela praticamente desaparece porque você está todo aqui no suporte. Mas a tua mente continua percebendo as outras coisas. A questão é onde está ancorada a sua plena atenção. Eu passo a chegar até o ponto onde essa noção de dualidade, onde só exista essa presença no suporte, entendeu? É um pouco isso que a gente quer. Então, ao invés de você deixar ela ir para o seu suporte, volta para cá, exercita. E é suave isso, até o momento em que, puxa, só um suporte que está aqui. Que nem se nem chama mais de suporte, né? Só há essa plena atenção nessa consciência. Lama, estava precisando muito dessa orientação, muito mesmo, muito grato, Lama. Foi muito legal, gratíssimo. Vamos fazer então agora chinês sem suporte, gente? Quais são assim algumas bem breves referências que eu queria trazer para vocês? Eu trouxe aqui o texto do Karmapa. Eu não sei se eu vou lê-lo inteiro, são umas 2 pagininhas, está em inglês. Eu vou tentar rápido fazer uma tradução enquanto eu estou lendo aqui, para trazer algumas referências para vocês do que o Nono Karmapa fala da meditação sem objeto, né? Meditação de plena atenção sem objeto. Primeiro, ele dá uma instrução, ele diz o seguinte: quando você está fazendo a meditação, isso é uma instrução clássica, tá, gente? Se alguém tiver alguma dificuldade e tal, pode, de certa forma, adaptar, mas como ela é trazida classicamente, ele vai dizer o seguinte: quando você vai fazer chinês sem suporte, você deve fazer a prática de olhos abertos, olhando para o espaço à sua frente, com os olhos abertos, sem dirigir a sua mente para nenhum objeto sensorial. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, o espaço, assim como a natureza da mente, é permanente, incondicionado, não dependente de fenômenos, de causas e condições. Portanto, quando eu faço a meditação olhando para o espaço, eu facilito a minha prática de meditação utilizando como suporte, né? Sem suporte, mas utilizando a mente em si como se fosse um suporte. Não há um suporte sensorial aqui. Basicamente, você vai, com os olhos abertos, olhar para o espaço, porque o espaço é uma ideia, digamos, que está muito associada à descrição da natureza da mente. Vazio, no entanto, tudo se manifesta no espaço. É ou não é que esse copo se manifesta no espaço? É ou não é que as nuvens se manifestam no espaço?
as nuvens vêm, as nuvens surgem no espaço, se dissolvem no espaço e o espaço continua lá. Tudo se manifesta no espaço. Da mesma forma, tudo se manifesta na mente. A diferença é que o espaço em si, espaço como a gente conhece, não tem a qualidade de conhecer. Ripa. Um ser senciente que possui uma mente, não só nessa mente tudo se manifesta, como há a qualidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Mas para nós, nesse momento, é importante utilizar essa alegoria do espaço como meio, como uma forma de você se aproximar dessa prática de reconhecimento da natureza da mente, num primeiro momento, utilizando a mente em si como se fosse o suporte. Mas essa mente que é insubstancial, a partir da qual tudo se manifesta. Então, eu vou fazer chinê utilizando o suporte da mente de chinê sem suporte, na verdade, é a mente. Sem se focar em nenhuma faculdade sensorial, em nenhuma consciência, uma das formas de consciência que a gente descreveu aqui, visual, auditiva e daí por diante. Ele vai dizer, sem deixar a mente pensar em nada, não permita que não permita nenhuma flutuação mental durante a prática de chinê sem suporte. Não dirija sua mente a pensamento sobre a qualidade desse estado mental. Não permita que a sua mente vagueie por pensamentos sobre passado e futuro. Em outras palavras, coloque sua mente, coloque numa condição tranquila e não fabricada da mente no aqui e agora. É o que o Karmapa vai dizer. Aí ele vai dizer, quando você não tem quando você não se permite vagar por nenhum tipo de atividade mental, ele diz, os pensamentos não vão surgir. Mas quando o pensamento surgir, porque eles virão um atrás do outro, tente os reconhecer por aquilo que eles são assim que eles surjam. Em outras palavras, olhe para eles e então volte a fixar a sua mente como anteriormente. Ou seja, eu estou fazendo chinês sem suporte. Surge um pensamento, olha para o pensamento. E ao olhar para o pensamento, volta para o estado anterior sem suporte. Porque, veja, é como se eu estiver meditando, olhando para o espaço, surge uma nuvem no céu, olha para a nuvem, e no momento em que você olha para a nuvem, é como se isso são imagens, hein? Gente, não é para imaginar uma nuvem enquanto está fazendo sem suporte, não é isso, mas é como se eu olhasse para o espaço, visse uma nuvem se manifestar, e ao olhar para ela, eu percebo que ela é só uma nuvem e meu olhar continua no espaço, como se atravessasse aquela nuvem, porque nuvem é espaço do mesmo jeito. Não é que nuvem é espaço ao mesmo tempo em que é nuvem. Olha para a nuvem. Vem um pensamento, olha para o pensamento. O que vai acontecer? Esse pensamento, se você não se aprender nesse pensamento, entrar nesse pensamento, mas simplesmente perceber o pensamento, é pensamento. Ele vai desaparecer e você vai continuar mexendo sem suporte. Essa maneira, como eu faço, né? Eu preciso ficar fugindo. Esse é o comentário que o Lama Tartin, que eu acho precioso, faz no retiro que ele deu sobre o chinê, que é fundamental. Eu estou fazendo chinês sem suporte. Surge um pensamento. Nossa, que problema. Deixa eu fugir do pensamento, porque eu preciso ficar no gap, no espaço entre um pensamento e outro. Não, isso não é chinês sem suporte. Olha o que o Lama Tartin vai dizer. Existe um lapso vago por onde os pensamentos surgem. Espaço de pré-criação de pensamentos.
Não queira prolongar esse espaço para ter mais chinê. Isso não é chinê. Chinê é quando você descansa tranquilamente. Tudo acontece tranquilamente. Pensamento vem, ok. Vai, tudo bem também. Observando. Não é procurar o espaço vazio. É deixar o pensamento surgir, sim. Então, você está fazendo chinês sem suporte. Mas veio o pensamento, olha para o pensamento. Volta para a tranquilidade anterior. Você lembra que o Karmapa ele fala o seguinte, olha para o pensamento e volta para o mindset anterior, que é o mindset do quê? De tranquilidade. Aqui. When you have no mental wonder, quando você não tem atividade mental, assim, você não está perdido nas experiências mentais, nenhum pensamento vai surgir. Mas quando quando você começar a vaguear, né, na experiência mental, porque os pensamentos começam a surgir, então você vai para um pensamento, para o outro, tente reconhecê-los por aquilo que eles são, assim que eles surgirem. Pensamentos são mente. Não tem uma entidade por trás do pensamento. Quando você olha para o pensamento, o que ele é? De onde ele vem? Para onde ele vai? Você não vai fazer essas perguntas ainda, a gente vai fazer isso depois. Você simplesmente vai olhar e perceber aquilo que eles já são, eles são mente. E aí ele diz o seguinte, em outras palavras, olhe para eles e então estabilize a sua mente como antes, que é aquilo que o Lama Tati está dizendo, olha, o chinê que a gente está fazendo aqui, ele acontece quando a minha mente está tranquila. Então, eu estou com a mente tranquila, sem suporte, surgiu um pensamento, eu percebo o pensamento e volto, não buscando o estado sem pensamento, eu volto para a condição de tranquilidade anterior, do estado natural da mente. É aí que eu estou fazendo chinê. Aqui, a outra explicação que o Mingyur Rinpoche dá, assim, qual é a diferença da prática de chinê com a prática da natureza da mente? A diferença está em reconhecer. Na prática de chinê, você não está preocupado em reconhecer qual é a natureza dessa mente sobre a qual tudo se manifesta. Não. Eu simplesmente alcancei um estado natural da mente, onde tudo se manifesta e eu não me identifico com nada. Eu permaneço na mente como ela é. Mas eu não estou preocupado ainda em reconhecer a natureza da mente. A gente deixa isso para a prática. A gente vai fazer a prática de Raton 2 meses e aí o resultado é chegar em Mahamudra, a prática da natureza da mente, a prática de... Agora a gente vai fazer, simplesmente a gente vai estabilizar a nossa mente, a gente vai poder usar, sei lá, contar 7 respirações, 21 respirações. Minha mente acalmou? Ok, permanece na mente calma. Aí vem um pensamento. Pensamento veio, pensamento foi. E não entro dentro do pensamento. Eu olho para ele e já atravessou. Eu continuo no mesmo lugar, digamos, entre aspas, né? Com a mente tranquila. Tudo vai continuar se manifestando na mente. O som do passarinho, eu sentado e tal. Mas eu não me identifico com nada da mente. Eu permaneço na mente como ela é. Tranquila. Existe, aí, de novo, existe um lapso vago por onde os pensamentos surgem. Ou não é que os pensamentos surgem na mente? Mas o que há entre um pensamento e outro? A mente, lúcida. E depois, quando tem um pensamento? A mente, lúcida do mesmo jeito. A questão é, eu me prendo a esse pensamento ou simplesmente percebo? O pensamento surgiu e foi, e eu permaneço na mente tranquila. É o que ele estava dizendo. Existe um lapso vago por onde os pensamentos surgem. Espaço de pré-criação dos pensamentos. Onde surge o pensamento? Não queira prolongar esse espaço para ter mais chinê. Eu estou lá, não veio nenhum pensamento, nossa, que ótimo, não veio nenhum pensamento. Se você pensar isso, nossa, que ótimo, não veio nenhum pensamento, você já entrou no pensamento. Mas digamos que você também não veio nenhum pensamento, aí você fala, eu tenho que garantir esse espaço sem pensamento. Não, isso não é chinê.
Chinê é quando você descansa tranquilamente. Tudo acontece tranquilamente. Pensamento vem, ok, vai, tudo bem também, observa. Não é procurar o espaço vazio, é deixar o pensamento surgir também, mas não se aprender nele. Você volta para onde? No estado natural da mente, tranquila. Onde tudo se manifesta, onde sua mente é capaz de conhecer tudo aquilo que se manifesta, sem se identificar com nada. Porque você está fazendo calma mental sem nenhum suporte. Calma mental sem nenhum suporte é vazio? É o nada? Não. Porque a perspectiva budista é que nós não estamos numa lógica nihilista, sem suporte nenhum que há. Há a mente lúcida. E eu vou permanecer nela, e permanecer na tranquilidade da mente. Sem querer analisar a mente, sem saber a natureza da mente. Agora a gente não se preocupa com isso. A gente vai estabilizar a mente nela mesma, que já é estável. Não há nada a fazer. É ou não é simples? Vamos fazer um pouco? Eu vou bater aqui o gong e a gente vai marcar uns 10 minutos aqui de chinês sem suporte. Para começar, então, a gente vai fazer... Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater o gongo e eu vou contar 7 respirações. Vocês respirem normalmente, mas nem se preocupem em contar. Quando eu acabar de contar as 7 respirações, eu vou bater o gongo de novo, porque a gente já vai estar com a mente um pouco mais estável, e aí com a mente mais estável, a gente começa a chinês sem suporte. Então a gente vai primeiro ancorar a atenção na respiração para ajudar a estabilizar um pouco a mente, e depois a gente vai largar a respiração e permanecer sem suporte. Mas eu vou controlar esse foco na respiração. Bato a primeira vez, vocês concentram na respiração. Quando eu bater a segunda, larga a respiração e permanece na mente como ela é. Tá bom?
E aí, gente? Fácil, né? Alguém teve alguma dificuldade? Licença, Lama. Oi, Charles. Que às vezes a gente pega uma carona, né, com o pensamento, né, mas eu acho que a atitude é perceber isso, né, e voltar para essa naturalidade, né, e perceber como observador também esse pensamento passando, né, como se fosse um filme. E às vezes a gente acaba pegando uma carona com certas imagens até para pensar como fazer isso, né, e a gente acaba entrando nesse pensamento. Mas eu acho que a prática é essa, né, Lama? Charles, eu acho isso. O que pode acontecer? Digamos, você está estável, aí o pensamento veio e te carregou. Quando viu, você já está dentro do pensamento, elaborando, larga. Larga ele. Percebeu? Você só larga. Ele vai, larga ele. Larga. Assim, não, você já está no estado de calma mental. Assim, o pensamento pode te carregar, por quê? Porque a tua atenção que está difusa, né? Você não escolheu nenhum suporte. Essa atenção discriminativa ela tá difusa, ela está simplesmente associada à qualidade de lucidez da mente. O pensamento veio, te levou, percebeu que você está no pensamento, sai dele, deixa. Não se preocupa, assim, percebe, e se ele não te carregou, ele está começando a ter um blá blá blá, você, mas é que às vezes ele pode te carregar. Se ele te carregar, na hora que você pula fora do pensamento, larga só larga. Segue, entendeu? Pode ser difícil no início, tá? Mas quanto mais você vai assistando isso, você vai ver que menos intensidade ele tem. Não vai levar 2 segundos, você já vai perceber e já largou e já está de novo tranquilo. Até o momento que você vai perceber quando há um blá 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 e já começou a formular e você não dá linha. Se você não der linha para o pensamento, ele não vai ganhar uma magnitude. O problema é que ele às vezes ganha uma intensidade muito forte quando ele vem, ele já te carrega, né? Ele te carrega, quem que nós estamos falando? Uma manifestação da mente, consciência mental, e a tua atenção discriminativa sendo pego por esse pensamento e levando. Você vai ficar falando com ele e tal, larga, olha, larga e deixa. Tá bom? Exatamente isso, Lama. Obrigado, viu? Imagina, Charles. Lama, bom dia, aqui é o Éder. Oi, Éder. Pensando numa prática diária, o que é que seria recomendado? O chinê com suporte ou sem suporte? Eu diria, pelo menos agora, Éder, para quem está acompanhando os ensinamentos e tal, eu diria essa semana, se você puder, o ideal, assim, eu te diria para uma prática diária para essa semana, fazer chinê com suporte na respiração de manhã e sem suporte à noite, ou sem suporte de manhã com respiração à noite, ou foco na respiração, né? Você vai fazer chinês sem suporte, mas vai ter respiração. Ninguém vai fazer meditação sem respirar, por favor. Se você puder intercalar 2 práticas por dia, pelo menos nessa semana, eu acho que seria bacana. E depois de ter feito chinês com suporte visual, auditivo, respiração e sem suporte, aí você pode, tendo já feito, né, com 4 suportes, você pode escolher um que seja mais ajustado para você e estabelecer como uma prática diária. É excelente isso. Pode ser. Você pode fazer aí, por exemplo, quando você vai fazer prática de Cherenzi, na hora que tem a dissolução, o ideal é que você faça basicamente um chinês sem suporte. E na medida em que você vá recebendo ensinamentos sobre a natureza da mente, de Latom, de Mahamudra, de Dzogchen, e aí você vai refinando a sua prática, né? Você vai não só ficar em calma mental, mas você um pouco vai reconhecer, bom, qual é a natureza da mente. Aí você vai progredindo no caminho, porque o que se quer é isso, é ao final reconhecer que divindade se manifesta, se dissolve,
A divindade se manifesta enquanto o quê? Enquanto aspecto puro da mente. Né? Se um pensamento grosseiro se manifesta, por que Tcherenzi não pode se manifestar? A mente tem um aspecto claridade. Então, quando ela ganha um aspecto puro da compaixão, ela ganha a forma de Tcherenzi. E depois você pode se identificar com o Tcherenzi, que é a manifestação pura da mente, e na hora que você faz a dissolução, que é o ensinamento que o Rinpoche está dando, né, de fase de criação e conclusão, na hora que dissolve, você vai permanecer aonde? Na natureza da mente. Gradativamente, nesse momento, eu diria, nessa semana, faça Shiné com suporte na respiração e sem suporte, se puder 2 vezes por dia, uma com outra com outro ideal. Se quiser escolher só uma por dia, reveze, faça um dia sem suporte, um dia com respiração ao longo dessa semana. E ao longo da semana que vem, quando a gente começar os ensinamentos da Paramita da Sabedoria, antes da gente começar a Paramita da Sabedoria, seguindo a lógica do Mahamudra, a gente sempre vai fazer Shiné antes, então a gente vai fazer uma prática de Shiné e depois a gente vai fazer o exercício da prática da sabedoria, de Latom. Aí você pode escolher o Shiné que você se sentir mais familiarizado. Gratidão, Lama. Joia. Tranquilo, gente. Eu acho que assim, a prática de Shiné sem suporte é uma prática que o ideal é a gente não intelectualizar muito ela, não ficar formulando muito. Ela é tão simples quanto isso. E ela é extremamente profunda. Mas permaneça na mente, né? Lembra dessa como explicação dessa imagem do espaço, mas na hora que for fazer a meditação, não visualize nuvem nem nada, simplesmente faça a prática de olhos abertos, se você puder, percebendo, né, do que se trata a mente. A mente é estável, os pensamentos, as emoções, as faculdades sensoriais se manifestam, elas vêm, vão, e você permanece na qualidade natural da mente, tranquila, estável. A mente ganha agitação quando eu passo a me identificar com tudo aquilo que nela se manifesta. E aí eu começo a estabelecer lógica de dualidade, daí eu volto ao estado natural da mente, e ele por si só é um estado lúcido, insubstancial, tranquilo, e eu utilizo essa condição para estabilizar, para permanecer na prática de chinês sem suporte, sem escolher nenhuma das formas sensoriais, enfim, consciências que se manifestam na mente, tá bom? Então, vamos fazer a dedicatória, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Beleza, pessoal. Boa semana de prática para vocês e espero vê-los então na semana que vem, tá bom?